Opa, aqui é o Vânio. Eu sempre falo nesse canal que uma das estratégias para você alcançar sucesso naquilo que você busca é você ter conhecimento. E não existe forma melhor ou mais rica de conhecimento do que a leitura. De todos os cases de pessoas com muito sucesso que eu conheço, todas leem muito. E eu também comecei nessa estrada de leitura, e quando eu tinha lido ali 80, 90 livros, eu queria muito aumentar a velocidade com que eu lia livros. E é essa técnica que eu desenvolvi com esse tempo que eu quero compartilhar com você. Porque hoje eu aprendi, e eu já inclusive utilizo essa técnica que me faz com que eu consiga ler um livro em 1 hora. E ela é simples, eu não quero prolongar demais esse vídeo porque vai ter uma parte prática onde eu vou tomar um pouco mais de tempo. Basicamente, essa leitura se chama leitura dinâmica estratégica. E para a gente entender como que ela funciona, a gente precisa entender qual é o passo a passo do nascimento de um livro. Nós vamos fazer a engenharia reversa. Vamos pegar um livro aqui. Deixa eu pegar o livro aqui do meu amigo Malcolm Gladwell. Tá aqui, ó. Livraço que você pode ler, né? Davi Golias. Como que nasce esse livro? Vamos para a engenharia reversa. O Malcolm Gladwell, ele desenvolveu uma ideia de um livro que ele queria escrever. Nesta tese, ele fez ali um manuscrito de umas 50 páginas, mais ou menos. E ele pega esse manuscrito, mostra para alguns amigos e leva lá na editora. A editora avalia e diz, ó, legal, Malcolm. Muito legal a sua ideia. Esse livro eu acho que vende. Faz o seguinte, Malcolm. Hoje em dia, os livros que vendem, eles têm em média 250 páginas. Então você vai para lá e volta para casa e deixa esse livro com 250 páginas, mais ou menos nessa medida aqui, e você traz de volta para a gente dar uma olhada. Então Malcolm Gladwell foi para a casa dele e começou a aumentar aquela tese, dividir em capítulos, começou a escrever a introdução e o primeiro capítulo, ele leva novamente para a editora e a editora diz, cara, é isso aí, tu tá no caminho, pode continuar. Então ele pega aquilo, transforma aquilo num material de 250 páginas, que justifica as pessoas pagarem R$50, porque ninguém compraria um livro de 50 páginas para pagar R$50, e aí o livro fica pronto. Então não é à toa, não é coincidência que a maioria dos livros que você encontra, eles têm os mesmos tamanhos e uma quantidade de páginas parecida, ok? O que a gente precisa entender com inteligência é que neste livro de 280 páginas, na verdade aqui existem as 50 páginas que são a essência do livro, que é aquele manuscrito que ele escreveu. A leitura dinâmica e estratégia consiste em reconhecer aqui dentro onde estão estas 50 páginas. E é isso que eu vou fazer com você passo a passo. A gente vai pegar um livro aqui, um clássico que você ou já leu, ou você provavelmente precisa ler, e nós vamos passo a passo fazer isso na prática juntos. Mas antes disso, eu só quero te avisar que essa técnica não funciona em duas situações. Primeiro, pessoas que leem livros de ficção. Livro de ficção, de histórias, não vai funcionar essa técnica. Aí a pessoa precisa buscar algum outro tipo de estratégia, beleza? Essa técnica é para livros de não ficção. São esses aqui atrás. Desenvolvimento pessoal, comunicação, educação financeira, inteligência emocional, história e vai por aí em diante. Legal? Essa é a primeira situação. Livros de ficção não funciona essa técnica. E a segunda situação que não funciona é se você é um leitor de primeira viagem. Nunca leu nenhum livro e você quer começar aprendendo a ler um livro por hora. Isso é um pouco difícil. Se você está nessa situação, você primeiro precisa aprender a engatinhar, depois você precisa aprender a andar, depois você aprende a correr. Se você é uma pessoa que lê de vez em quando, já leu aí pelo menos de 5 a 10 livros, tenho certeza que essa técnica vai ser muito eficaz para você. Mas sem muitas delongas, vamos lá que eu vou te mostrar no passo a passo como isso tudo funciona. Então, para usar essa técnica, eu selecionei aqui o livro, um livro clássico aí que muita gente leu e muita gente ainda precisa ler, né? Que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro, então, ele nasceu da mesma forma, se a gente pensar na engenharia reversa, perfeita? O primeiro passo é você entender o que o livro fala. Então, ele diz aqui, ó, aprenda a enriquecer mudando os seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Pelo jeito ele faz aqui duas coisas, né? Ele vai mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro e vai te ensinar alguns hábitos que você precisa ter para provavelmente enriquecer e virar um milionário. É o que ele diz aqui. Legal, aqui atrás
tem um resumo que quem lê o livro não precisa ler essas coisas aqui, perfeito? Isso aqui é para quem está lá na livraria e não sabe se compra o livro ou não compra, aí sim, aí ele lê isso aqui. É que seria como você assistir o trailer de um filme que você vai ver na sequência. Não precisa ver o trailer se você realmente já vai assistir o vídeo, legal? Então vamos lá. Entendendo o livro, eu entendi o que ele fala. Essa aqui é uma parte importantíssima do livro, né? Que seria o sumário. Porque aqui eu entendo o que tem nesse livro. Olha só, ele dividiu aqui em 4 partes, né? Ó. Primeiro, afinal, quem é o T. Harv Eker? Né? E por que ele escreveu esse livro? Por que eu devo ler o livro? Primeira parte, qual é o modelo mental, né? O seu modelo do dinheiro. Depois ele ensina os arquivos de riqueza, que são os 17 modos de pensar e agir, que ele chama de hábitos, né? E o que eu faço agora e os agradecimentos. Olha só que interessante. Então eu sei o que é o importante desse livro aqui. A gente já vê que é a questão da mentalidade do dinheiro e os arquivos de riqueza. O resto não tem tanta importância. Então a gente segue aqui, ó. Afinal, quem é T. Harv Eker e por que eu devo ler esse livro? Bom, eu já sei para que eu devo ler esse livro, eu já sei sobre o que o livro fala. Eu não preciso me perder nesse tipo de leitura aqui, entendeu? Claro que eu posso aqui aplicar uma leitura dinâmica e entender que, ó, ele fala aqui, ó, as ideias e os conceitos que eu apresento nesse livro apenas refletem os resultados da minha carreira, guarde o que for útil para você e tal. Como você já deve ter reparado, esses são os 2 mundos diferentes. Livro, importância. Então, basicamente, o que ele fala? Nada, né? Ele não fala nada, aqui é apenas uma introdução. É provável que você já tenha lido outros livros e fitas sobre isso e tal. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes, mas a resposta existe e tal. Então, basicamente, ele não fala nada, que ele está vendendo a ideia do livro dele ainda, certo? Ó, na parte 1 eu explico isso e assim ele vai falando sobre o livro. Só que eu vou ler isso quando eu começar a ler o livro. Então isso aqui, ó, são leituras que eu posso pular, entendeu? Claro, eu posso eu leio por cima. Como que eu faço isso? Eu leio o começo por exemplo, na parte 1, eu não preciso saber porque eu vou ler a parte 1. Então eu leio o começo de um parágrafo, o final do parágrafo, dou uma leitura aqui no meio e eu vejo sobre o que fala. Se for importante, eu dou uma lida melhor, senão eu simplesmente passo, ok? Então aqui, ó, se eu passar isso aqui tudo, eu não vou perder muita coisa. Tem uma anotação aqui, porque no momento que eu li esse livro a primeira vez, eu fazia anotações. Hoje eu só faço se for algo realmente muito importante, beleza? Então aqui você passa. Se você parar para pensar nos livros que você leu, você lembra por que o cara escreveu aquele livro? Faz alguma diferença para você saber hoje por que ele escreveu, por que não escreveu? Até faz, mas nada relevante. O que importa é a gente saber realmente como que eu mudo a minha mentalidade, como que eu começo a criar hábitos para mim realmente descobrir o segredo da mente milionária. Por isso, continuando a leitura, então eu chego na parte 1, né? Isso aqui tem que estar bem claro para você, né? Ó, parte 1, o seu modelo de dinheiro. Então aqui ele começa a falar, olha só, quer ver que interessante? Vivemos num mundo de dualidades, altos e baixos, papapá, tem um lado esquerdo, tem um direito, deixa eu ver, ó, regras internas e externas. Então ele diz que tem 2 lados e por isso existe algo externo e interno. Então se você lê um pouco por cima, você lê as frases aqui, procura algumas palavras-chave e não se preocupa porque no começo realmente é um pouco mais difícil, depois você vai ter o seu próprio organismo, o seu olho, né, a sua visão vai começar a ter uma leitura, uma visão mais seletiva das palavras-chave desse texto. Ok? Ó, então não basta estar no lugar certo na hora certa, você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. O que ele está falando de ser a pessoa certa? De você ter uma mentalidade de riqueza, certo? Então ó, ele fala do caráter. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Essa frase, praticamente, ela resume tudo o que está aqui. Eu poderia ler isso aqui palavra por palavra, mas realmente eu vou aprender o que está nessa frase aqui. Então, se você parar para pensar, olha só, vamos ler uma frase por completo. Essa aqui, talvez. Ó. Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Pois é, provavelmente você lê assim também. Uma criança de 5 anos também lê assim. Então, se você parar para pensar, poxa, não foi evoluído nada na leitura dos 5 anos até agora? Por isso que você precisa desenvolver uma visão mais seletiva
para que você possa ter uma leitura dinâmica, ou seja, lendo as palavras-chave do texto, mas uma visão estratégica. Porque tem coisas aqui que apenas estão aqui para encher a linguiça, para que esse livro tenha 170 páginas, que é o caso desse livro, entendeu? Então, olha só, por que o seu modelo de dinheiro é importante? Eu sei por quê, para atrair riqueza, entendeu? Então, eu posso ler um pouco por cima ou eu posso pular, né? As raízes geram frutos. Se você mudar os frutos, se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes, né? Quando deseja alterar o que está visível, antes você modifica o que está invisível. Ele está falando da mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai mudar depois o que é visível. E assim a gente vai passando, né? Declarações, um poderoso segredo para a sua mudança, que você tem que se declarar. Enfim, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas olha só, basicamente o que ele fala aqui no começo é que você precisa desenvolver a mentalidade de sucesso. E aqui ele até diz, né? Você precisa, pensamentos conduzem a sentimentos. Pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que agir diferente, tenho que me sentir diferente antes, mas eu preciso começar pensando diferente. Olha só que interessante. Então, basicamente, isso aqui já ensina tudo o que ele fala no primeiro capítulo. Aqui ele volta com o P antes, né? A sua programação conduz aos seus pensamentos. Então, se eu quero mudar os pensamentos, eu mudo uma programação mental. E aqui ele fala, então você praticamente aprende isso aqui, ok? É por isso que eu digo que se você nunca leu nenhum tipo de livro, você precisa realmente começar lendo palavra por palavra, lendo o livro todo, mas à medida que você vai lendo os livros, isso aqui vai ficando muito fácil para você. E olha só como tem coisas aqui, ó. A segunda influência, exemplos. Então ele vai dando um exemplo, ele dá mais um exemplo, ele dá mais exemplo, né? E aqui tem um pequeno resumo do que ele falou, da ideia central, né? E olha só como tem coisas aqui. Então, basicamente, isso aqui tudo para você entender que você tem uma mentalidade de riqueza e você precisa desenvolver a sua mentalidade de riqueza. Até que chega no momento onde ele começa a falar sobre os arquivos de riqueza, que é o quê? São pequenas ações que você coloca na sua mentalidade para colocar em prática no dia a dia. 17 modos de pensar e agir. E aqui, ó, existe uma introdução, que eu posso passar essa introdução. Aqui, ó, ele resume o que ele está falando aqui, certo? E aqui, ó, o primeiro arquivo de riqueza. Então você vê como tem enchimento de linguiça aqui? Não estou falando que isso não é importante, eu estou falando que você, quando desenvolver a sua leitura mais seletiva, que seria a dinâmica estratégica, você vai conseguir ir para a parte essencial do livro. Ou seja, achar as 50 páginas. Olha isso aqui que interessante. Arquivo número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: a minha vida, as coisas acontecem. Então ele está mostrando aqui a diferença, né? Que você precisa acreditar que é você que tem o controle sobre a sua própria vida. Você cria a sua própria vida. E o que você acha que ele faz nesse capítulo todo aqui? Ele explica aquela frase. Então olha só, você pode passar isso aqui de uma maneira muito mais rápida, entendeu? Cortando aquilo que você não precisa ler, aquilo que não é importante. E aí você vai para o segundo arquivo de riqueza. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo para não perder, para se cuidar para não perder. Então elas ficam... essas aqui arriscam, essas aqui não arriscam. O que ele faz aqui nesse capítulo? Novamente, ele fica explicando aquele conceito. Então dessa forma você consegue ler a frase principal e você rapidamente consegue entender o que ele quis dizer aqui. Dessa forma você vai passar aqui os 17 arquivos de riqueza. Lá no final, vamos voltar aqui, ó, no seu sumário, lá no final, ó, página 172, que é importante, né? Você sempre lê o final dos capítulos, que é onde ele faz um resumão, uma conclusão, ao final de cada capítulo, né? E aqui na página 172, ele faz também um resumo do livro, né? Por quê? Porque ele quer dizer como que você pega isso e você aplica. Então você... No final, nas conclusões dos capítulos e na conclusão do livro, você precisa dar um pouquinho mais de atenção. Mas olha, a conclusão é rápida, agradecimentos você não precisa ler. Dessa forma, a gente acabou de dar uma olhada, né, e aprender o que os segredos da mente milionária do T. Harv Eker passam pra gente, que são a mudança de mentalidade e os 17 arquivos de riqueza.
Beleza? Esse vídeo aqui, ele ficou um pouco grande, só que eu não podia perder a oportunidade de passar para você essa técnica maravilhosa que é a leitura dinâmica estratégica, que vai fazer com que você aprenda a ler um livro em 1 hora. Ok, agora que você entendeu, né, como que eu fiz para ler, ou como você pode fazer para ler o livro Os Segredos da Mente Milionária, mas você pode replicar essa estratégia para qualquer outro livro. É importante você saber que você não pode ser refém do livro. Muitas vezes o livro ele tem uma essência para te ensinar, e se você já leu livros até o fim, você deve saber o que eu estou falando, e você começa a perceber que ele apenas dá mais exemplos, ele contextualiza mais a mesma ideia que você já entendeu. Então, necessariamente, você não precisa ir até o fim dos livros. Depende do livro que você está lendo, é claro, beleza? Mas você não pode ser refém. Você tem que aprender aquilo que o livro tem para te ensinar. Beleza? Então, você aprendeu a técnica de extrair daqui as 50 páginas principais a essência da ideia. Essa foi a leitura dinâmica estratégica, agora vai lá, aplica, porque não é no primeiro livro que você vai conseguir fazer isso acontecer. O primeiro livro vai ser um pouco desconfortável, o segundo também, no terceiro começa a dar uma melhorada, no quinto livro você já fica fera nesse tipo de leitura e no 10º livro você não consegue mais voltar atrás. E você vai ler muito, mas muito livro. Aplica essa técnica aí e se esse conteúdo foi útil para você, me dá um curtir aqui para que eu saiba que você gostou desse conteúdo. Comente aqui embaixo se essa técnica valeu para você e compartilhe isso com seus amigos. E eu espero te ver num próximo vídeo.